meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de AZ. E hoje vamos mergulhar em um tema que ultrapassa fronteiras e que, infelizmente, carrega um peso enorme: os conflitos políticos e armados que têm marcado nosso tempo. Guerras que já destruíram milhares de vidas, famílias inteiras e sonhos que jamais poderão ser reconstruídos. Mais do que nunca, fica evidente a importância do diálogo entre as nações como única saída para evitar que novos horrores se repitam. Quando a conversa cede espaço ao autoritarismo e à intolerância, todos nós pagamos o preço. E hoje temos o prazer de receber o professor mestre Irineu Aranha, que muito nos abrilhanta com sua presença para discorrer um pouco desse atual momento mundial que nós vivemos. Irineu, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo, uma boa noite, a casa é sua, meu amigo. Boa noite, Azenilton, boa noite a todos que acompanham esse podcast. É um prazer estar de volta, né? Já participo aqui há vários programas, há vários episódios, embora tenha um tempinho que eu não participo, né? Mas com muita alegria que participo nesse momento, batendo esse papo sobre essas questões dos conflitos políticos e armados, né? A gente que agradece, Irineu, e já estava com saudade de bater um bate-papo com você. E você, quando aparece por aqui, sempre traz os temas profundos e informativos, que traz assim, muita reflexão para todos nós. E hoje o nosso tema é crise e conflitos no tabuleiro global, o Brasil no cenário político internacional. Irineu, para começar, antes da gente entrar no nosso tema, como você avalia o momento político que o Brasil vive hoje? Olha, Zenilton, esse momento político, eu coloco ele aí como um momento histórico, tá? Assim como outros momentos da nossa história, processo de independência, período regencial, na abdicação de Dom Pedro, golpe da maioridade, golpe de 89, Revolução de 1930, Constituição de 1988, que é um marco histórico. Então, esse momento, considero que é um momento daqueles momentos históricos para o país. É claro que nós precisamos colocar esse momento, não agora como 2025 ou apenas 2022 para cá. Não, esse é um momento que, na minha avaliação, ele começa lá em 2013, já com aquelas manifestações contra o preço da passagem, a exigência de saúde, educação, padrão FIFA, já que em 2014 ocorreu no Brasil a Copa do Mundo 2014. Então, aqueles movimentos que depois, em 2016, culmina com o impeachment da presidenta Dilma, e seguindo a ascensão do extremismo, a extrema-direita no Brasil, e com a eleição do Jair Messias Bolsonaro, em 2018, e aí veio o governo de Jair Messias Bolsonaro, né, 2019 a 2022, tá? E aí também tem o processo da pandemia, que é algo global, mas que nós vamos enfrentar com nossas peculiaridades, inclusive com negacionismo, e vamos dizer institucional, né, porque era o chefe de Estado brasileiro que negava a própria doença, a vacinação, enfim. Então, tudo isso, olha só quanta coisa nesse tabuleiro, né? Mais recentemente, a condenação, não esquecendo, né? A eleição do Lula novamente, e aí o 8 de janeiro, como esquecer o 8 de janeiro, tentativa de golpe, as instituições democráticas desse país, e depois disso, agora, mais recentemente, com as manifestações populares contra a PEC da blindagem, e também contra a anistia. Inclusive, hoje, eu comentei com um aluno nas redes sociais que me colocou uma coisa interessante, como que quem foi beneficiado com a anistia, referindo lá à anistia de 79, né, pode agora apoiar, ser contra a anistia. É hipocrisia que diz, né? E aí eu coloquei um comentário lá para ele, ele nem me respondeu ainda, mas eu tenho um acesso a ele, a gente conversa, acredito que não vai ficar com raiva, mas, e aí dizer a ele, é totalmente diferente, é outro contexto.
No período da ditadura militar não tinha julgamento, o julgamento era totalmente diferente, certo? As pessoas... E outra coisa, a ditadura, o golpe foi em 64 e essa anistia só foi acontecer em 79, e assim mesmo, livrando a cara dos torturadores. Então tem muita diferença nesse processo, totalmente diferente. E era a questão do regime de exceção, você estava contra o regime de exceção, que era a ditadura. Agora tentando introduzir um regime de exceção contra a democracia. É totalmente diferente. É que as pessoas ou não entendem ou fingem não entender. É muito mais fácil fingir não entender. Muito bem, então esse é o momento histórico que nós estamos vivendo. Né? Claro que o resultado dele, e aí só o tempo vai dizer. O momento histórico não necessariamente é algo positivo ou negativo, é um momento histórico. Como vai ser positivo ou negativo, só o tempo vai dizer, e como a gente também vai interpretar. Né? Tem pessoas que acham que governos autoritários são coisas positivas, né? Então também tem essa questão de interpretação. Mas é um dos momentos históricos, sim, que nós estamos vivendo. Irineu, e você traz assim, um apanhado interessante do atual cenário do Brasil, e a gente viu uma tentativa de interferência externa, que foi claramente, não ficou escondida, e foi a interferência dos Estados Unidos, a tentativa, pelo menos, nesse processo todo que culminou com a condenação do ex-presidente. Mas a gente viu algumas situações que os Estados Unidos tentaram, de certa forma, coagir a justiça brasileira. O Brasil, que sempre foi um parceiro dos Estados Unidos, como você enxerga essa interferência vinda na pessoa de Donald Trump, o atual presidente? Olha, é algo preocupante. Eu brincava até com um professor, colega meu de geografia, que de pessoas dessa maneira, você pode esperar qualquer coisa. Né? Ele brincava assim, será que é capaz de invadir o Brasil? Olha, você espera qualquer coisa de pessoas, não são despreparadas, não. Pessoas que não medem as consequências, né? E são extremistas. Então, é um momento preocupante essa relação diplomática, porque assim, como que o presidente dos Estados Unidos pode tentar, pode intervir no processo de julgamento, né, no processo jurídico do judiciário brasileiro. Isso é absurdo. Né? E o Brasil não pode aceitar de maneira alguma. Algumas pessoas acham que deve aceitar, mas não pode aceitar, porque isso é contra a soberania nacional. E eu acho interessante, porque aí agora entra a questão da incoerência, porque são os que mais gritam sobre patriotismo, bandeira verde e amarela, nossa bandeira nunca será vermelha, e, enfim, aquela coisa toda. Mas, e aí depois querem essa intervenção em nome de salvar um nome, salvar o que eles chamam de mito, enfim. Né? Então isso é muito preocupante, e como esse governo também dos Estados Unidos, a gente não é um governo... Não é um governo de exceção, porque foi eleito lá da democracia, totalmente. Mas é um governo que, quando está no poder, toma as ações contrárias à democracia. Aliás, as ditaduras, muitas vezes, elas começam democraticamente. Sabemos disso. Tanto de esquerda como de direita, muitas vezes começam democraticamente. Né? Depois eles entram no poder, né, e vão minando a democracia. Isso é uma ideia da extrema, isso foi com o fascismo nos anos 20, fizeram isso da própria Alemanha, né? E vai minando a democracia, né? Entram pela democracia, mas depois minam a democracia. E o presidente dos Estados Unidos, as ações dele em relação não só ao Brasil, porque assim, às vezes a gente vê e aí as pessoas acreditam que a grande interferência é por causa de Bolsonaro. Mas a gente percebe que não é uma questão econômica, é interesse econômico, político, econômico de poder dos Estados Unidos no Brasil. Aliás, no Brasil não, na América Latina.
porque a movimentação de tropas já na Venezuela. Né? Então há um interesse muito forte. É porque Trump está preocupado com a democracia na Venezuela, com o povo venezuelano que há muito tempo vem sofrendo com o governo de Maduro, Hugo Chávez primeiro, depois Maduro. Não é interesse do povo venezuelano. Como não é interesse também de Jair Messias Bolsonaro. Não há interesse nele. Mas, claro, ele vai pegar isso como bandeira para utilizar. Inclusive, ele disse hoje no discurso dele na ONU que o Brasil está militarizado, ações militaristas, né, militarizadas, e eu fiquei assim sem compreender. Mas depois eu fui ler alguma coisa, porque talvez seja essa a justificativa dele. Com esse processo dele contra a Venezuela, o Brasil deslocou tropas, né, para a fronteira, porque sim, é interesse nacional. A Venezuela faz fronteira com o Brasil, enfim. Então o Brasil tropas, mas não foi para auxiliar a Venezuela, é proteção nacional. Né? Então ele diz que o Brasil está militarizado e que está indo contra os interesses norte-americanos, as ações do Brasil, e que há uma corrupção no judiciário brasileiro. Né? Bom, então ele começa a justificar, assim como ele está justificando também esse enfrentamento à Venezuela, ele justifica que é contra o narcotráfico. E não é contra o assim, precisa ser muito infantil para acreditar nisso. Precisa ser muito infantil para acreditar nisso. Porque se ninguém está preocupado lá com o narcotráfico na Venezuela, não está preocupado com isso. E que ameaça os Estados Unidos, não é isso. Os interesses são outros. Diversos interesses. Vou explicar aqui? Não sei diversos interesses que são. Mas, principalmente, petróleo, a gente sabe, né? Um dos principais. Né? Então, assim, o interesse dele aqui na América, e, claro, com as forças, né? Os Estados Unidos hoje não é a única força. Então, nós temos força, a própria Rússia, a China, né? Então, assim, ele tem uma preocupação de manter a América Latina. Eles consideram ele, não é só o Trump, não, viu, gente? Isso precisa ser dito. Não é só o Trump, não. O Trump ele é um pouco mais maluco, mas a política dos Estados Unidos não muda muito, não, viu? Mesmo com o presidente mais ou menos, assim, que não diz o que está fazendo, né? Mas a ideia sempre é de dominação. São imperialistas. Tá? Então, assim, é preocupante, sim, essa questão com o Brasil, assim como é preocupante a questão com a Venezuela. Não é preocupante nesse momento, assim, lá no final eu vou falar sobre isso, mas é preocupante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Desses interesses, jogo de interesses, como diria certa pessoa, figura política brasileira, o jogo de interesses do momento, né? Porque a gente não está percebendo uma solução possível. É isso, a gente não está percebendo. Os poderosos, eles não estão conseguindo uma solução. Irineu, você traz bem essa questão desse conflito e desse jogo de interesse camuflado dos Estados Unidos. Você vê alguma possibilidade nesse cenário do Brasil ficar isolado internacionalmente? Não vejo muito ele ficar isolado. É claro que se nós sofremos sanções dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem vários parceiros comerciais que também são parceiros do Brasil. Dependendo das sanções, né, começa a criar um bloqueio, como Napoleão Bonaparte queria fazer com a Inglaterra. Mas, assim, eu não vejo que o Brasil vai ficar isolado. Até mesmo porque, como eu disse, você tem muitos outros interesses agora, né? A China, a própria Rússia, enfim. Tem essa aliança aí do BRICS, que talvez não deixe isolado, completamente isolado. Assim como fizeram com Cuba na década do século XX, né? Ali. Mas é algo ruim. Pode não ficar totalmente isolado, mas vamos sofrer sanções. Já está sofrendo sanções com essa questão, né, tarifácias, tudo. Né? E eu acho que aí o Brasil precisa, também não é algo do dia para a noite, mas precisa arrumar meios para fazer novos acordos comerciais. É claro que isso demanda tempo, isso demanda logística, demanda todo um processo, né? Mas precisa pensar em novas rotas comerciais, né? Precisa pensar nisso. E eu acho que, é claro, quem é responsável deve estar pensando nesse processo.
porque a gente não pode ficar dependendo. Claro, hoje em dia não dependemos tanto da economia no processo dos Estados Unidos. Ainda dependemos bastante, mas não tanto como no passado. Mas é preciso ver outros meios, outros caminhos. Não ficará isolado, eu vejo que não ficará isolado, mas sim vai sofrer problemas, né? Com certeza. Você trouxe um ponto interessante que eu vou destacar sobre a questão do imperialismo americano. E se engana de achar que isso é recente agora com Trump. Todos os governos, seja eles democratas ou republicanos, sempre olharam para a América Latina como um quintal. Desde daquele movimento de criação do livre comércio chamado ALCA, lá nos anos 2000. Que nós participamos lá contra, né, fazendo o plebiscito contra. Exatamente. Que já tinha esse interesse americano, isso para citar uma era mais recente. Mas se você olhar a própria interferência americana no golpe da ditadura aqui no Brasil, e tem muitos outros... Em outros países. Exatamente. Tem em outros países da América. Exatamente. Tem muitas outras situações que a gente faria de cada um podcast. Mas como você enxerga essa tensão entre Trump e Maduro nessa questão da influência? Porque você tem um Brasil mais sólido democraticamente, e aí depois você tem a Venezuela, que vive esse conflito de eleições duvidosas, mas, para além disso, tem as reservas de petróleo, que, se não me engano, é a segunda maior do mundo, né? Veja só, ainda hoje assisti um podcast, esqueci agora o nome, né? E dizia o seguinte: se os Estados Unidos fosse estivesse preocupado com a questão de ditadura na Venezuela, tá? Não apoiaria a Arábia Saudita. Né? Então, assim, não fazia relações comerciais com a Arábia Saudita, enfim. Então, primeiro ponto, a preocupação não é essa, nós sabemos disso. Agora, é claro que um país mais consolidado como o Brasil no processo da democracia, fica mais difícil de bater de frente, né? De conseguir a opinião internacional, não é opinião pública, opinião internacional para apoiar. No caso da Venezuela, como o regime Hugo Chávez Maduro está lá, acho que é desde 2007, se não falha a memória agora, mas assim, já tem muito tempo, né? O Hugo Chávez foi me manter no poder, só saiu quando não suportava mais, depois morre, enfim. E aí vem Maduro e vai mantendo no poder essas eleições e tal. Tanto é que o atual governo brasileiro, ele até, de certa forma, apoiava tal. De repente, em 2024, teve a última eleição da Venezuela e o Brasil não reconheceu. Né? Não reconheceu. Então, você percebe que realmente é um regime que, enfim, a gente não está lá, a gente não tem muitos dados, mas é um regime que, se não for ditatorial, beira muito a ditadura. Bom, só que, agora, tudo bem, esse é o ponto. É um regime ditatorial, a Venezuela precisa arrumar um jeito de sair desse processo, mas isso a partir do povo venezuelano. A sociedade organizada, a resistência, enfim, a Venezuela. Porque aponte um país em que os Estados Unidos interviu, falando que vai levar a democracia e que resolveu o problema e que ficou melhor. Depois da intervenção dos Estados Unidos. O Afeganistão é um exemplo disso. Nos anos 2000, ainda na nossa juventude, Zenilton, de lembrar da nossa juventude, a guerra contra o terror. Você sempre escolhe o inimigo, né? Guerra contra o terror. Teve lá o ataque às torres gêmeas, claro, a gente não está dizendo que não tem terrorista, e não está aqui abraçando a ideia do terrorismo, porque quando a gente vai falar, as pessoas dizem que apoiando terrorista, não sei o quê. Não é isso. Mas em nome dessa invasão, desse ataque, na verdade,
Tá? Invadiram o Afeganistão, tomaram conta e tal, vários anos lá com tropas, com os militares, e quando saiu, o regime que bateram tanto está lá tomando conta novamente. Ou seja, não resolve o problema. Assim, o problema o que nos preocupa são as pessoas e não a questão econômica para país A ou B. Então, assim, não dá para apoiar e abraçar essa movimentação dos Estados Unidos contra a Venezuela. Não a gente, quem tem sã consciência, não dá para abraçar isso, porque nós sabemos já o resultado. Se está ruim aí com o Maduro na Venezuela, não pense que vai melhorar. Não, por venezuelano, os moradores lá num caminho, numa encruzilhada. Por quê? Porque se de um lado tem um regime autoritário e tal, essa pretensa salvação que está colocando a caminho não é salvação. É salvação para quem? O imperialismo norte-americano. Estadunidense, melhor dizendo, né? Não podemos falar mais norte-americano. A gente foi viciado lá nos anos 80, 90, falando norte-americano. Né? Eu estava vendo essa semana essa questão que se acirra tanto de uma possível guerra mundial, uma terceira guerra mundial. Um pouco tempo atrás isso era totalmente impensável. Mas os Estados Unidos têm muito isso, Irineu, de testar armas. Né? E o mundo está muito complicado porque está todo mundo querendo testar armas. Não se teve mais um grande conflito, exceto os conflitos que os Estados Unidos participam. E aí eu posso citar aqui, por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia hoje só faz frente à Rússia com armamento fornecido pela OTAN, que é ali chefiada pelos Estados Unidos. O próprio Israel, em Gaza, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando começou um conflito com uma nação mais poderosa, um pouquinho, já pediu ajuda dos Estados Unidos, que foi o caso do Irã. Então, as coisas estão muito à flor da pele porque tem muita gente querendo testar armamento, e se você pegar aí da Segunda Guerra Mundial para cá, não se teve um grande conflito, exceto esses conflitos americanos contra esses grupos, principalmente do Oriente Médio, não se teve uma grande guerra. Ainda bem. É isso. E no momento agora, Zenilton, a gente percebe, como eu disse no início do programa, nós estamos dentro do processo então meio complicado para fazer análise, mas nós percebemos assim, parece que um deslocamento de poder, de hegemonia de poder, né? E os Estados Unidos, percebendo isso, que ele está perdendo espaço, tanto comercial e até militarmente, está perdendo espaço. Então, se você está perdendo espaço, e se você está percebendo que não está dando para, de outras maneiras, controlar isso que você está perdendo, esse espaço, um conflito pode, de certa forma, e aí a gente vai colocar 200 aspas, resolver esse problema. Ok, um conflito você vai jogar as peças aí e vamos tentar, vai reorganizar, né, esse tabuleiro. Então, assim, quando as potências, né, começam com isso, é muito complicado, são fatores que levam, realmente. Se você olhar a Primeira Guerra Mundial, né, a paz armada, aquela coisa toda, né, os países ali comprando armamentos, enfim, e tal. Aí depois vem a Segunda Guerra, a expansão militar e territorial da Alemanha, da Itália, os outros países aí olhando, tal, vamos entrar nesse conflito, não vamos entrar, até começa o conflito. Enfim, e agora nós percebemos esses movimentos, e esses não podemos chamar pequenos na questão de que não são globais, tá certo? Não é pequenos, diminuindo. Conflito lá na Ucrânia, agora Israel resolveu realmente que vai fazer conflito, né? Contra os palestinos, ataca o Irã, enfim.
Israel está naquele momento assim, olha, eu estou aqui atirando para todo lado. E, claro, como você disse bem, eu tenho um grande padrinho aqui resguardado aqui, que é os Estados Unidos. E parece muitas vezes que é de acordo mesmo, né? Vai lá, começa aí esse processo aí, tá certo? Então, essas movimentações que, se a gente for analisar friamente, é claro que a gente fica com medo de analisar, mas se a gente for analisar friamente, parece sim que dá indícios de um conflito global. Tá? Dá indícios. Sobre essa passagem sua, a gente vai falar da questão evidente, talvez, de um conflito global, que a gente espera que nunca aconteça, de proporção a uma segunda guerra, né? Mas a gente tem uma disputa, eu não sei se aberta, mas assim, uma disputa muito clara pela América Latina, ou pelo menos pela riqueza, ou pela própria influência que hoje os países têm, que é a Rússia e a China, que são parceiros e são fundadores dos BRICS ao lado do Brasil. E isso incomoda muito os Estados Unidos, que inclusive começou a atacar o país, a Tupix foi atacada, e sem contar outras instituições, como a próprio judiciário que a gente já citou, mas algumas questões também fiscais, né? Se não me engano, ele já está investigando com suas inteligências. Como você vê Rússia e China hoje aqui na América Latina? Olha, como é de história, eu gosto sempre de voltar um pouco no tempo. Né? Percebe, nos anos 60, depois da Segunda Guerra Mundial, anos 40, 50, 60, os dois polos ficavam ali, União Soviética e Estados Unidos. E aí, aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre com muita preocupação aqui na América, né, para manter sua hegemonia aqui na América. E a União Soviética pegava um gargalo aqui, outra colar, tentava aqui, outra colar, né? Conseguiu Cuba, né? Que a Revolução Cubana ela começa não com a ideia muito socialista soviética, não era essa ideia muito, desde Fidel e desde os que estavam ali. O Ernesto Che Guevara mais um pouco, porque era um leitor mais questão da ideia soviética, mas o Fidel não tinha muito essa ideia. Mas quando eles fazem a revolução em Cuba, eles vão derrubar o ditador Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos. Então eles se tornaram inimigos dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos invadem a Baía dos Porcos. Eles tinham que cair no colo de alguém. Quem era o poder que eles iam cair? A outra potência era a União Soviética. Não tinha jeito. Ele foi empurrado para a União Soviética. Tá? Bom, mas aí você percebe a influência, o que eu queria dizer com isso é a influência da União Soviética aqui na América Latina. E tem outros, né? Outros fatores, né? Eu vou lembrando Luiz Carlos Prestes, né? Aqui o brasileiro, inclusive essa semana eu compartilhei algo sobre ele, que eu considero o único. As pessoas falam comunista, ali sim era comunista de fato, né? Mas vamos lá, deixa esse negócio de lado. Então, nesse momento agora, Estados Unidos, novamente preocupado aqui com a América Latina, não quer perder o seu poderio e tal, e começa a reorganizar, a gente percebe, para não perder espaço. A China vem numa crescente comercial muito grande. Ela tem que abarcar espaço comercial, ela está ganhando espaço comercial cada vez mais. Tá? Então ela tem muito interesse aqui na América Latina, isso é lógico. Tá? E a Rússia, não sei se a Rússia é longe, eu não sei muito bem o que eu queria dizer da Rússia, né? Mas a Rússia, com esse problema com a Ucrânia, e Putin pegou o negócio mesmo com essa questão da Ucrânia, né? Embora eu entenda também o porquê, não entenda a guerra, pelo amor de Deus, não vou interpretar, mas eu entendo o porquê, porque se a OTAN domina ali a Ucrânia, a Rússia fica numa situação complicada, né? Complicado, é território inimigo muito próximo da sua fronteira. Então, assim, e a Rússia precisa de certo apoio, de certo plano de apoio para manter essa guerra contra a Ucrânia. Então, a Rússia tem interesses também aqui. Claro, interesses econômicos também, lógico, sempre tem interesses econômicos.
né? Então, essas três potências, né? Engraçado que a Rússia de novo, né? Porque a Rússia no passado com a União Soviética e agora a Rússia de novo. Né? Então esses três blocos, os Estados Unidos muito preocupado em não perder espaço comercial e militar na América, né? A China precisando de espaço principalmente comercial, né? A China nesse momento principalmente comercial, e a Rússia nesse processo da guerra precisa também de apoio de outros países. Então essas três potências estão aqui tentando, de alguma maneira, fincar raízes aqui na América Latina. E acaba sobrando para a gente, né? A gente sai de um, cai em outro, sai de um, cai em outro, sai de um, cai em outro. Assim como Cuba saiu dos Estados Unidos, caiu da União Soviética. Aí, para azar de Cuba, a União Soviética se desfaz no início da década de 90, 1991, e aí pronto, ficou aquela situação toda. Cuba até hoje, e as pessoas, porque Cuba é atrasada, histórico, econômico, cultural, enfim, e tudo mais. Ei, didática essa passagem sua, analisando aí a questão do posicionamento dessas três potências na América Latina. A gente falou, você, na verdade, começou a trazer um pouco sobre o conflito de Gaza, e o conflito de Gaza, ele assim, tem muitas vertentes quando você vai analisar a guerra, porque já tem um conflito histórico naquela região, tem Israel, que é a grande potência do Oriente ali, porque vamos dizer, filho dos Estados Unidos, então ele tem apoio irrestrito e condicional dos Estados Unidos. Mas eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre essa guerra, que começa com um ataque terrorista do Hamas em terras israelenses, né? Só que isso desencadeia um massacre sem precedentes que continua, e Israel parece que não vai parar enquanto vida tiver em Gaza. Assim, não poderia dizer que começou ali, né? Assim, eu tenho que falar recentemente, né? Porque, como você mesmo disse, essa guerra é muito antiga. Né? Inclusive, eu estava lendo um dia desse, porque assim, aí a falta de informação e a ignorância religiosa contribuem para as pessoas ficarem falando sem entender nada da guerra, né? Sem estudo sobre a guerra. Porque vai falar, mas Israel o povo é escolhido, né? É escolhido da Bíblia, né? O povo eleito de Deus. Israel de agora é totalmente diferente, mas é um contexto totalmente diferente de Israel lá, de quem escreveu o Antigo Testamento, enfim, né? Das pessoas que escreveram o Antigo Testamento. Totalmente diferente, né? Então, Israel agora é um país, uma nação querendo poder e tal, faz suas articulações de poder, né? Tem aí, como você disse, o grande padrinho dos Estados Unidos, enfim. Mas veja só, questão de terra, porque a complexidade de Israel, vamos colocar agora só o Israel recente. Não vou nem, porque se eu for tentar falar aqui sobre a história, né, aí complica, porque será 3 horas de podcast e a gente não consegue. Mas vamos lá. Veja só. Teve a grande diáspora judaica, lá com o Império Romano. Tá? Israel foi invadido, judeus pelo mundo. A partir daí, eles perderam a questão de território e espalharam para todo mundo. Pelo mundo, né? Bom, e foi. Chegamos no século XX. Havia um grupo antissemita, anti-judeus, né? Inclusive o próprio Hitler, entre outros e outros e outros. Não era só uma questão de Hitler, não, viu? Bom, e aí a gente já sabe os horrores da Segunda Guerra Mundial e que os judeus foram massacrados. Bom, só que, ao mesmo tempo, tinha um grupo sionista, que era um grupo que desejava retornar para Israel, um grupo de judeus que sonhava voltar lá para a terra da Palestina, aquela região lá, e voltar para o antigo Israel, refundar, vamos dizer assim, a comunidade, enfim, com cultura, a questão religiosa, tudo. Enfim.
E esse movimento foi ganhando força, não vou entrar em muito detalhe aqui que não dá. Mas, vamos lá. Termina a Segunda Guerra Mundial, todos os horrores da Segunda Guerra Mundial contra os judeus, milhões de mortos, enfim. E aí, cria-se o Estado de Israel. Pronto. Cria um Estado para Israel, vamos criar um Estado, e aqueles que quiserem voltar, voltam para lá e tal. Vamos povoar aquele território. Mas o problema é que as pessoas que já estavam aqui, porque a terra não ficou vazia, gente. Veja, são séculos e séculos de pessoas que já estavam lá. Aí de repente chega alguém e fala assim: olha, tem que voltar aqui todo mundo para aqui, tá? Vamos reconstruir isso aqui, tá? E vamos fundar um Estado aqui e o outro Estado. Aí alguns dizem: não, mas tem que fundar um Estado também para os palestinos. Tá? Mas aí vem várias confusões e vários problemas não fundar esse Estado palestino. Aí tem diversos fatores. Bom, mas aí vai ter o quê? Atrito. Se você coloca um povo num território que antes era ocupado por outro povo, é claro que isso vai ter conflitos, problemas. E aí nós vamos ter guerras, mais guerras, problemas, mais problemas, né? Até chegar agora, recentemente, a essa questão do Hamas. Bom, só que Israel, ele é bélico. O Israel atual é bélico. Aliás, se for olhar biblicamente, Israel muitas vezes era bélico mesmo, né? Biblicamente, não estou falando historicamente, porque mas estou falando biblicamente. Se você for olhar Javé dos exércitos, enfim, Davi era guerreiro, e, enfim, Saul, Salomão, enfim, né? Josué, a ideia bélica está muito presente ali no Antigo Testamento. Então, o que acontece? O ataque do Hamas, injustificável. Ninguém está justificando terrorismo, assassinatos, sequestro. Não é isso, não tem como você justificar isso. É absurdo, é condenável. Mas é tão condenável que você, para revidar esse ataque, você culpa a população toda de uma região, que você massacra pessoas, crianças, pessoas que não tem nada a ver com os terroristas, gente. Todos os palestinos, o Hamas é um pequeno grupo dentro ali, não é todo mundo que é do Hamas, entende? Então, a ofensiva de Israel, né, a resposta é muito além, né? É como hoje o presidente disse, é um genocídio, e a coragem dele falar isso na Assembleia da ONU, olha, cuidado. É de uma coragem absurda. O primeiro a citar o genocídio em Gaza. Genocídio em Gaza. É de uma coragem e é preciso falar sobre isso. Porque agora as pessoas, aqui no Brasil, vou falar do Brasil, nós estamos falando de Brasil. Aqui no Brasil, as pessoas com esse discurso, né, bíblico, sem entender nada de nada, sem fazer uma análise histórica, sem fazer. Fica com esse discurso bíblico. Primeiro, cristãos. Israel não é cristão. Pronto. Tire da cabeça de vocês. Né? Israel não é cristão. Né? E nem se fosse, não justificaria nada. Porque violência, e aí quem é cristão, Cristo não, pelo que eu já li, biblicamente, não apoiava a violência. Né? Então, assim, é algo absurdo, né? E que é preciso gritar, e é preciso que organismos internacionais gritem, porque, assim, quando se cala, né, a coisa perde o rumo. Olha, quando se calaram lá contra Hitler, muita gente sabia, e, inclusive organismos internacionais sabiam, mas se calaram. E só depois que a gente vai ver o resultado, qual foi. E agora, o que está acontecendo em Gaza é absurdo. E precisa ter posicionamento internacional contrário a isso. Porque só o posicionamento internacional dos chefes de Estado e tal, que vai pressionar. Porque enquanto meia dúzia de pessoas estiver falando, não vai funcionar. Essa semana, inclusive, Irineu, teve alguns países que reconheceram o Estado da Palestina. Sim. Se não me engano, o Canadá, Reino Unido, eu não lembro aqui todos, mas alguns, assim, em torno de uns 8 países reconheceram o Estado palestino. E é necessário esse reconhecimento. A importância que isso traz nesse atual cenário.
Porque aí você começa a pressionar, né? Se organismos internacionais, se chefe de Estado começa a pressionar, né, ao governo, que o governo de Israel é um governo realmente bélico e que, em nome de matar pessoas do Hamas, ele faz tudo, ele mata todo mundo, né? Ele faz isso, né? Então é preciso esse posicionamento. E é preciso ter essa coragem, as pessoas precisam começar a falar. Um jogador mesmo, alguns jogadores começam também, né? Futebol, isso é bom também no futebol, as pessoas manifestarem, porque assim, o futebol tem uma repercussão mundial, né? O esporte, não só o futebol, o esporte. E as pessoas começam a manifestar, começam a mostrar realmente o que está acontecendo, porque assim, o que chega muitas vezes pra gente desinformado aqui é o mínimo, né? E aí muitas vezes chega de maneira totalmente deturpada. Você falou aí sobre o discurso do presidente do Brasil na ONU, e reforçando, realmente muito corajoso, porque eu acredito que é o único líder mundial a criticar assim tão enfaticamente essa situação. A gente vê alguns posicionamentos da França, ali de alguns países da Europa, mas assim de forma muito tímida. Quem de fato acusou já Israel desse genocídio, logo no início da guerra, que já via como seria desencadear tudo, foi realmente Lula. E repete isso novamente. E aí você percebe, Edilton, a contranarrativa. Aí você começa a ver, eles associam aí agora, o próprio governo de Israel associa o Lula ao Hamas. Ou seja, você está defendendo a Palestina. Ah, não, você é defensor do Hamas. Você é terrorista, Lula é terrorista. E as pessoas desinformadas no país aqui, talvez nem é desinformação, é porque é mau caratismo mesmo. Aí o que acontece? Começa a propagar isso, né? Que Lula faz parte do Hamas, tal. Você não precisa fazer parte do Hamas para defender os palestinos. Né? São pessoas que estão sendo mortas, são crianças. Né? A questão da guerra é terrível. Né? Então, assim, e aí começa a contra-narrativa, né? É porque apoia o Hamas, Lula é membro do Hamas, não sei o que do Hamas, diz que o Brasil, alguns acusam que o Brasil manda dinheiro para o Hamas, enfim. Então começa essa contra-narrativa também, né? A gente percebe muito bem. Aí você percebe quando o presidente dos Estados Unidos começa a dizer que o Brasil apoia terrorismo e tal, também tem esses problemas, né? A gente percebe muito bem isso. E aí, a gente começa a questionar, de fato, mais uma vez, até que ponto aquelas pessoas que foram mortas eram realmente narcotraficantes lá da Venezuela, né? Porque o discurso é esse. Mas daqui a um dia também ele começa a atacar o Brasil, dizer que, como o Brasil nós temos problema, a Venezuela, a Colômbia tem narcotraficantes. Tem as Farc, tem isso. Aqui no Brasil nós temos muita questão das facções. Daqui a um dia ele começa a dizer que o Brasil está atacando, dizer que está atacando as facções, de facção. E atacando o território brasileiro. Não, porque precisa aqui, porque está interferindo no poder dos Estados Unidos, né, contra os interesses dos Estados Unidos. Essas narrativas, a gente precisa tomar cuidado, né? E precisa ter um pouquinho de inteligência para perceber isso, mano. Eu ouvi um comentário hoje na rede social dizendo o seguinte: desde da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se acham no direito de ser a polícia do mundo. Desse jeito. E assim, Irineu, em relação a essa posição do Brasil, que sempre foi um país pacificador, um país que participou de missões da ONU, mas no intuito de levar paz. Foi aquelas missões no Haiti, né? Tem jogo de futebol, né? Isso, exatamente. Na época de conflitos entre civis, né? Foi conflito civil no Haiti, se não me engano. Mas essa posição do Brasil, mais essa questão da defesa da soberania, defesa da democracia e ainda essa crítica a essas guerras, você consegue enxergar que o país pode sofrer uma retaliação
A gente já até conversou aqui que tem as retaliações ou as sanções econômicas, mas pode sofrer alguma situação, mesmo militar, ou algo que torne o país uma situação meio que irreversível, que o país tenha que rever sua posição? Olha, assim, como eu disse no início, a gente pode esperar tudo do governo dessa maneira, como é o governo de Trump. Você não pode achar que seja absurdo qualquer ação de um governo como esse. Mas, analisando, parece ainda longe. Uma questão mais grave desse jeito, como um ataque, né, qualquer tipo de coisa desse tipo, eu ainda acho que não, por enquanto. Por enquanto, né? Mas a gente vai sofrendo retaliações, sim. Né? Agora, a minha preocupação é exatamente essas narrativas. E que, em nome de e aí que é o problema dessas questões ideológicas, eu sempre digo para meus alunos, essas questões ideológicas mas nos emburrece de uma maneira terrível. E eu não falo só de um grupo, não, eu estou falando no geral, a gente, todo mundo. Porque assim, você vai ficando tapado mesmo, né? Porque você vai aceitando um discurso que é contra você. Não é contra Lula, é contra você, contra a soberania do seu país e praticando para o seu país acabar ferrando com você. Principalmente, população menos abastada. Então, assim, a gente vai abraçando, em nome de não sei o que lá, você vai abraçando essas narrativas. Né? Aí, eu já estava muito. Fiquei muito preocupado com a narrativa do Trump, né? Embora ele sinalizou ali, que eu não entendi muito aquela sinalização dele para o Lula, eu não entendi, sinceramente, eu não entendi aquilo ali. Eu tenho os 2 pés atrás com aquilo ali. Não entendi o que realmente ele deseja naquele momento. Só o tempo vai dizer. Mas ele colocou o Brasil como que está reforçando militarmente. Ele colocou o Brasil como o judiciário altamente corrupto, né? Que o Brasil ameaça os interesses dos Estados Unidos. Então, assim, essa narrativa vai criando. Eu estava pensando, bom, essa narrativa também ele utiliza contra a Venezuela. Inclusive começou agora a atacar navios, barcos de narcotraficantes, segundo ele, com essas narrativas. Porque são que tá o interesse, que está vendendo droga porque assim, nos Estados Unidos, gente, não tem drogas, não. É só o que vai da Venezuela, da Colômbia, é só isso. Os Estados Unidos é um país limpíssimo. Não existe droga nos Estados Unidos, nada. É um país que você não percebe isso. A única droga que chega lá é da Colômbia, da Venezuela, aqui da América, certo? E é preciso atacar a América porque que está corrompendo pelo amor de Deus, corrompendo a inocência norte-americana, estadunidense. Olha esses discursos, e as pessoas vão abraçando esses discursos. Se você for estadunidense, até é compreensível abraçar, porque faz parte de você abraçar, né? É igual quando você está numa campanha política, às vezes você abraça coisa que você não concorda muito, mas está numa luta política, você vai e abraça aquilo ali. Nem saber que não é a melhor coisa daquele momento. Você vai e abraça. Né? Mas o brasileiro abraçando esse discurso em nome de que vai salvar o mito, não sei de onde. Então, assim, mas eu fico preocupado, realmente. Né? Não tenho um fundamento para dizer, não, realmente, vai acontecer, pode acontecer e tal, mas eu fico preocupado. Você acha que, de tudo agora, o que a gente já conversou até agora, o Brasil tem condição de se consolidar como ator relevante na diplomacia mundial, ou vai continuar como coadjuvante? Olha, na situação que nós estamos agora, eu acho coadjuvante mesmo. Porque é o que a gente disse no início do bate-papo nosso aqui. É um momento que a gente não percebe as lideranças encontrando uma saída a não ser militar. A gente está percebendo muito bem isso. Tem uma reunião ali, outra colar e tal, e diz uma coisa ali. Então, assim, o Brasil sempre tem esse papel, assim, sempre é bem forte dizer isso, né? Mas, um tempo para cá, o Brasil tem esse papel de intermediar, de tentar, né? Mas a gente sabe que tem muitos interesses, que não é só uma conversa bonita, não é só uma risada do presidente ou do diplomata, são muitos interesses, né? Então, assim, eu não acredito muito que o Brasil vai ter um patrão de diversidade, que eu queria que tivesse, mas eu não vou dizer aqui que terá.
Eu não acredito no papel de destaque. Não é só a questão do presidente Lula, ou qualquer outro líder que chega ao poder. Eu não acredito, e se for um líder que eu estou pensando aí, pior ainda, mas assim, eu não acredito que esse país consiga ter uma posição de destaque nessa questão de negociação para, vamos dizer assim, acalmar os ânimos, né? Eu não percebo isso, pelo menos eu não percebo. Pode ser uma ignorância minha, e eu espero que seja, mas eu não percebo isso. Bem, Ednel, se quando a gente fala na questão da diplomacia mundial, a gente sempre vê a ONU como grande referência. Só que a ONU ela tem os grandes potências mundiais com poder de veto. E muitas pessoas, talvez muita gente não sabe disso, que o que se discute na ONU precisa ser aprovado e cada uma daquelas potências tem um poder de veto. Ou seja, se não concordar, né, uma daquelas terminou o acordo. Se me falha a memória, por exemplo, a ONU não concordava com a invasão do Iraque, que acabou com a morte de Saddam Hussein, que era um ditador e que a gente não está defendendo, aqui mais uma vez, voltando a dizer, a gente está defendendo. Mas a ONU não concordava. Né? Mas os Estados Unidos tinham poder e não respeitou a ONU. Exatamente. Uma questão hoje no cenário atual seria respeitado quem? Bomba atômica? Acho que sim, né? Ainda. Né? Porque assim, lá já no final da Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive Hiroshima e Nagasaki foi um laboratório, né? Porque aquilo ali foi um laboratório, né? Infelizmente. Milhares de pessoas mortas. Os Estados Unidos mostraram seu poder. A guerra já tinha acabado. O Japão já, pode dizer, rendido já, só que não tem manda ali, né? Com a questão do amor ao imperador e os kamikazes e resistindo bravamente. O que os caras fazem já? A guerra tinha acabado. Para 2 bombas. Para mostrar já o seu poder e mostrar para a União Soviética. Olha aqui, ó. Nós temos o nosso poder aqui. Certo? Então, não só foi só para isso, não. A gente coloca assim, como fosse só isso. Mas não é só isso, claro que não. Tem diversos fatores, né? O problema disso. Mas um dos fatores, né? E, enfim. Bomba atômica e eu acho que outros tipos de armas também, mas agora, né? Então, esses caras. Essa questão armamentista é muito complicada, né? Porque os caras vão construir armas mais poderosas, como você disse no início, precisa testar o poder dessas armas. Testar a bomba atômica já, o que não impede de testar de novo, né? Infelizmente, para nós, como população. Né? Mas, veja só. Meu amigo, o bate-papo está espetacular, mas estamos entrando na nossa fase final aqui do nosso podcast. Mas antes disso, eu ainda quero fazer algumas perguntas para você. O que podemos esperar na sua análise de mundo e na sua visão para os próximos anos no cenário internacional, com essa situação tão incerta, principalmente tendo o Trump como protagonista dessa confusão? Olha, qualquer coisa que eu vou dizer aqui é meramente machismo, né? Porque assim, como a gente brinca de historiador ou qualquer coisa, não faz previsão, não é isso? A gente apenas está dado aqui, mas a gente não é profeta. Né? Os sinais estão dados, mas não somos profetas para interpretação. Se fosse profeta, tem que dar para fazer interpretação, né? Mas assim, com toda essa dinâmica que a gente percebe, né? Esse extremismo crescente, não só aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, infelizmente o desenho não é o mais animador possível. Aqui no Brasil nós tivemos uma resposta a esse extremismo? Sim. Mas se você olhar, quase 50% da população não é a favor. Entende? Então, a instituição democrática funcionária? Sim. Mas mesmo assim, esse extremismo está fortalecido. Tanto está fortalecido dentro do próprio legislativo. O judiciário não, mas dentro do próprio legislativo ele está fortalecido. E é o legislativo que faz as leis. Certo? Então, assim, nós vamos ter eleições no ano que vem. A população, com essa ideia aí, quase 50%
vai eleger boa parte dessa bancada, certo? Então, eu estou falando aqui de Brasil. Então, o cenário não é do mais animador, pensando para o futuro, certo? E os outros países também. Os outros países não têm muito conhecimento, mas a gente vê crescimento também desses movimentos. Bom, aí nós temos um Donald Trump no poder. Aí você vai, em outros países, você pode ter também outros líderes, também extremistas. Então, diante disso tudo, infelizmente, o cenário é um cenário não muito animador, de a gente encontrar saídas, como você diz, nós precisamos encontrar saídas na diplomacia. Política, a arte da diplomacia, Cecil Bakunin disse isso, né? Alguém disse isso, eu não lembro bem, a arte da diplomacia. Quando essa área de diplomacia falha, aí vai os abutres agora. A arte da guerra. Certo? A diplomacia falha, vamos para a guerra. Então, a diplomacia parece que ultimamente está falhando. Falha tanto a diplomacia e até mesmo a democracia que o Donald Trump também, o Trump, né? Ele também tentou um atentado, ele tentou um golpe de Estado nos Estados Unidos, quando ele perdeu a eleição, outro mandato. Só que diferente do Brasil, que os Estados Unidos deveria ser um exemplo nesse momento, que é da democracia, né? O baluarte da democracia, diz eles, democracia moderna, segundo eles são baluarte. Só que ao contrário, o cara voltou para o poder. Isso mostra a fragilidade da democracia dos Estados Unidos. E a fragilidade da democracia como um todo, porque assim, é um regime que permite o contraditório. Não é como a monarquia que não permite o contraditório. Você é contra a monarquia, você vai pra forca, você vai, entende? Você é contra uma ditadura, vai apanhar ou vai morrer. A democracia não. A democracia é contraditória, o sujeito faz um 8 de janeiro daquele e tal, e vai lá, e tem direito à defesa e tal, e ainda pode recorrer, ainda dizendo que é uma ditadura, e gritando que é uma ditadura. Perceba a diferença? Né? Então a democracia permite, e por permitir isso, ela fragiliza, mas tem que permitir, porque senão não é democracia. Olha como é um negócio paradoxal. Ela tem que permitir, porque senão não é democracia. Se ela não permitir, deixa de ser democracia. Mas é isso. Então, assim, não sei se estou sendo pessimista, Zenilton. Acho que não era isso que você queria ouvir. Mas eu não vejo assim como muito animador o futuro global. Nós, como sociedade, acho que nós estamos falhando. Né? E não vejo com muita animação, não. Não era isso mesmo, não. Eu queria ouvir uma mensagem otimista. Mas o cenário atual deixa isso, né, deixa o futuro sombrio, sem assim, uma perspectiva, sem uma esperança de dias melhores de fato. Eu queria ouvir de você, Irineu, para a gente aqui caminhar para o nosso encerramento. Eu estava vendo alguma coisa sobre o que o governo brasileiro poderia fazer nesse atual momento. Porque ao mesmo tempo que ele tem esse atrito com os Estados Unidos, que hoje é o principal, né? Nenhum outro país do mundo tem atrito com o Brasil, e eu iria dizer, Donald Trump tem esse atrito, porque ele foi eleito com o projeto MAGA lá, né, de tornar a América forte, novo, né? América para os americanos. Isso, América para os americanos. E aí eu estava vendo, eu não lembro onde foi, que foi muito rápido, foi até uma entrevista com o Haddad, com aquele Eduardo Moreira, do ICL, que você conhece. Sim. Ele perguntou para Haddad se era o momento do governo tentar propor algumas ações para a população geral, nesse momento, já que tem a brecha, mas ao mesmo tempo tem o contraponto. Como você falou, a população brasileira está dividida, infelizmente ainda segue dividida, muito dividida ainda. E aí, infelizmente, eu não sei lhe dizer o que Haddad respondeu, porque eu não acompanhei até o final.
Mas dentro dessa deixa, eu queria saber de você, sua opinião, se é um momento do Brasil, se o Brasil, nesse momento, tem a oportunidade de, nesse enfrentamento que é muito desigual, diante do cenário do poderio econômico e militar dos Estados Unidos, mas que é embasado numa questão de convicção, de defesa da soberania e de defesa da soberania e de defesa da democracia. Como você vê, se é uma oportunidade do Brasil ir para frente e colocar coisas progressistas à prova, ou se é um momento de congelar, recuar? Olha, é complicado essa opinião. Eu não sei, eu queria saber também da resposta de Haddad. É um sujeito muito inteligente, o Haddad, né? Politicamente não tem muita força, mas é muito inteligente. Assim, vou colocar aqui minha opinião. Olha, esse momento, eu acho que esse momento é um momento de você ter um equilíbrio. E se você colocar pautas muito progressistas, você corre sérios riscos. Aí vamos lembrar da história, aí você para me ver com história. O Jango chegou num momento de tensão nos anos 60, né? 63, 64. Tensão, tanto é que ele assumiu uma tensão terrível, assume, mas não assume, tal, teve que assumir no sistema parlamentarista no Brasil. Maluquice, né? Parlamentarismo no Brasil. Bom, o que Jango faz? Em 63, ele faz um plebiscito para voltar ao presidencialismo, para ele ter mais força de comando. Bom, aí ele tem mais força de comando, aí agora ele vai propor as reformas de base. Olha só, propostas bem progressistas. Reforma agrária, né? Só que naquele momento não era o momento de fazer um tensionamento daquele tamanho. Entende? Porque aí você vai para um momento, você vai pegar um Brasil que é muito conservador, que tem uma elite conservadora, e que ela vai desesperar. E aí a reação dela, nós já sabemos. E os Estados Unidos, com essas propostas, já não, o cara está aliando ao comunismo. Tanto é que até hoje eles dizem, né, salvou o Brasil do comunismo. Então, assim, nesses momentos de tensão, você não é que você vai recuar e vai deixar, mas você precisa equilibrar, porque senão você pode tensionar demais e acaba perdendo tudo. Entendeu? Então, na minha opinião, o momento não é assim para vamos aproveitar agora e tentar fazer aqui um plebiscito, tal, para mudar isso, mudar aquilo, tal. Eu acho que agora é tentar. Vamos escutar o que Trump tem a dizer. Nossa. E não sei, é o momento, né? Mas claro, isso é só uma opinião, e eu estou fazendo aqui uma revisão histórica da história a partir do problema com o Jango. Claro que cada momento é um momento, não vai repetir a mesma coisa, nada disso pode repetir, enfim, mas eu acho que é um momento de você ter cautela, né? Até mesmo porque o conservadorismo no Brasil está muito forte, sabemos disso, né? Então, algo que venha realmente tensionar agora complica mais ainda. Meu amigo, um prazer ter você aqui novamente no nosso podcast. Infelizmente, estamos chegando ao final desse bate-papo muito bacana que você nos proporciona. E todo bate-papo contigo é um bate-papo muito especial, porque eu aprendo um pouco de história, um pouco mais sobre a história brasileira e a história do mundo. Também compreendo um pouco mais de política. A gente é de longa data amigos e gostamos de discutir a questão política do Brasil e mundial, mas é sempre um prazer quando você vem aqui no nosso bate-papo, e com certeza para os nossos ouvintes que gostam do tema de política e que gostam sobretudo da história, porque o indivíduo ele precisa entender a história para que muitas coisas não se repitam, e infelizmente é esse o grande X da questão, e quando o indivíduo não compreende a história é que as coisas ruins se repetem, né? Mas desde já eu quero te agradecer
o espaço que você teve aí para bater esse bate-papo e assim, um podcast muito especial para nós, que a gente fecha o ano, ou fecha o mês de setembro, é o mês de comemoração do nosso 1 ano de podcast. Mas passando para as suas considerações finais, e assim, fica o meu abraço, o meu carinho por você e por você fazer parte dessa história. O meu muito obrigado, só tenho que te agradecer mesmo. Mas eu passo para você, para suas considerações finais, meu amigo, uma pergunta. Se pudesse deixar uma mensagem para os ouvintes sobre a importância de compreender a política global, qual seria? Aí você responde e segue com as suas considerações finais. Pronto. Eu que agradeço o espaço, né? E claro que com certeza ficaram muitas respostas a ser ditas ainda, muitas coisas em dúvida, mas é isso, né? E com certeza quem vai ouvir vai discordar de muito ponto, mas isso faz parte. Para terminar, e para não ser mais pessimista, como já fui em alguns momentos, mas assim, a importância de conhecermos a história local e um pouco da global também, o que seja possível, para entendermos. E a gente precisa romper com alguns conceitos, de não só preconceitos, com conceitos também. Né? Mas, professor, o que é conceito? Preconceito. Preconceito é aquilo que você nem conhece, mas você faz um pré-julgamento antes. Preconceito. E conceito é aquilo que você acha que já conhece, tem um conceito arraigado, mas esse conceito precisa mudar. Né? Precisa mudar. As coisas mudam. Né? Como diz o Raul Seixas, metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não precisamos ser essa metamorfose que vai mudando, que vai mudando conceitos também, para não ficar preso, porque esses conceitos arraigados muitas vezes nos deixam cegos, travados. Né? Então precisa conhecer e entender um pouco mais. É claro que a gente não vai entender de tudo, não tem como entender de tudo, mas conhecer um pouco mais. E quando tiver dúvida, procurar saber, procurar quem sabe para um pouquinho, estudar um pouco mais, para não sair propagando tantas besteiras que a gente propaga muitas vezes. Né? Então esse é o meu recado. Um abraço a todos, né? Muito obrigado aí para a escuta e muito feliz de fazer parte desse podcast, né? É muito bom. Nós que temos essa amizade a longa data, né? Muito obrigado, Dideu. Realmente um prazer. E assim, a gente fechar setembro com esse bate-papo no mês da comemoração, realmente muito espetacular. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Curta, compartilhe esse podcast, nos siga nas redes sociais, inscreva no nosso canal no YouTube e nos ajude a levar mais informação e mais bate-papo espetacular e informativo como esse. Nosso muito obrigado, fica todos na paz, uma excelente noite e até o próximo episódio.